Em nossa vida existem o tempo todo as encruzilhadas. Então a gente geralmente tem uma situação e tem a escolha fazer, não fazer e a terceira via. Eu adoro esse termo, terceira via, que é nenhum dos dois, né? Eu posso tomar uma decisão diferente. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Se você se sente perdido, nesse exato momento da minha vida, eu me sinto perdida. E eu não sou uma pessoa que encontrei a solução ideal. Então, isso me torna a pior pessoa para falar do assunto? Não, eu acho que eu me considero uma das melhores por estar vivendo isso e por ter a consciência de que eu já vivi isso muitas outras vezes em minha vida. Em 2023, eu cursava Direito. Eu fazia faculdade de Direito. Eu não odiava Direito, mas eu sabia que aquele não era o meu caminho. Então eu tinha a escolha, continuar fazendo, não continuar fazendo, e a terceira via, que era o quê? O que eu vou fazer nesse momento? Então, durante a faculdade, eu comecei a estudar branding. Comecei a estudar branding, gestão de marca, marketing, me apaixonei. E na gestão de marca, eu me reencontrei com a filosofia, que é a área que eu estou me formando. Então, eu percebi que, enquanto eu estudava marketing, que eu amava a filosofia, mas eu também amo marketing, né? Trabalhei um ano inteiro com consultoria de marketing, adoro, amo. Estratégia, adoro. Mas meu caminho sempre foi o da filosofia e eu sempre soube disso e estava lá adormecido. Então, a terceira via foi: eu posso continuar com marketing, que de fato eu já tinha começado, e fazer uma faculdade disso, não só um curso, ou eu posso fazer uma terceira opção, que foi filosofia, que na verdade sempre foi minha primeira opção, né? Mas em termos aqui de entendimento, era a terceira via, porque não era nem direito nem marketing, eu tava estudando os dois. Eu fui pro terceiro. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje eu me sinto na encruzilhada porque eu não tô conseguindo ter um objetivo claro pro que eu quero nesse exato momento da minha vida. E talvez você também esteja. E eu gosto sempre de pensar na terceira via, que é o que eu ainda não tinha pensado até esse momento que faz eu, sabe, eu gostar de algo, eu ter energia, eu ter tesão naquela atividade ali. E muitas vezes a gente se apega só ao sim ou ao não e esquece que há uma outra opção. Muitas vezes também essa outra opção, ela aparece quando a gente já abre espaço, né? Eu acredito que a gente precise mentalmente, muitas vezes, abrir espaço para que essa opção exista. Então, o que acontece? Ano passado também, como eu falei, eu trabalhava com consultoria, eu tive que trabalhar. Eu estava exausta, eu tinha que apresentar um TCC que eu nem tinha começado a escrever, e já tinha começado o semestre, já tinha começado, mal tinha lido o livro. E nessa eu falei, vou ter que parar de trabalhar por um tempo para eu poder focar aqui, porque senão eu não vou conseguir me formar. E foi o que eu fiz e eu consegui meu TCC nota 10, né? Eu já falei disso em outro vídeo. E deu tudo certo. Mas também foi nesse espaço que eu fiquei extremamente mal. Eu tô aqui mexendo a mão e não dá pra ver, né? Foi nesse espaço de tempo, entre parar de trabalhar para escrever o TCC, nesse período, que eu fiquei muito mal. Porque eu parei de trabalhar com a coisa que eu gostava e que eu tava colhendo muitos frutos. Não digo nem financeiramente, mas também de reconhecimento, de as pessoas me verem daquela forma, de dar palestra, de eu tava conquistando algo. Eu não cheguei a conquistar tanto, mas eu tava nesse caminho, tava próximo, eu fui atrás, sabe? E agora minha encruzilhada é, eu não sei o que fazer agora que eu parei de trabalhar com isso. Continuo na filosofia, mas qual é a terceira via? E muitas vezes a terceira via, como eu estava dizendo, ela só aparece quando você abre espaço. E quando eu abri espaço, né, quando eu falei, vou ficar esse tempo aqui sem trabalhar, para ver o que acontece, surgiu uma oportunidade muito legal para mim e eu abracei. Mas se eu estivesse fazendo as coisas que eu estava fazendo antes, eu não teria tido essa oportunidade. E eu não tô falando pra você deixar de trabalhar, tá? Pra surgir uma oportunidade assim do além. Não, não é isso. E também não foi do além, foi alguns meses depois. Né? Não foi assim, no outro dia seguinte. Não é isso que eu tô falando, né? Somos adultos aqui. Mas mentalmente
você tem que estar alinhado com o fato de que você quer essa oportunidade. Então, por mais que você permaneça no seu trabalho, por mais que você ainda esteja pensando em manter ou não aquele relacionamento, mais que você esteja pensando não se afastar de uma pessoa, de um ambiente, de um lugar físico, às vezes você quer se mudar. Não é assim, vou vender o apartamento e amanhã eu vejo o que eu faço. Não é isso, né? Vamos ser adultos. Mas é entender que quando você já está na energia desse algo novo, esse novo vai aparecer. E aí a única coisa que você tem que ter é paciência. Que às vezes pode demorar um dia, às vezes pode demorar um ano. E a paciência é o que vai fazer a gente entender a possibilidade desse caminho novo. Então, muitas vezes na vida a gente vai se deparar com isso, né? Até porque estamos o tempo todo escolhendo, como disse Sartre. E de fato estamos. E muitas vezes a escolha mais sábia que a gente pode ter é dar uma pausa, é refletir, é silenciar a mente, é entender que em meio a todo o caos da decisão, a resposta ela não vai estar nas informações que chegam, ela vai estar no seu silêncio. Estudem sobre a importância do silêncio, assim. Você pode estudar a nível espiritual, você pode estudar a nível filosófico, né? Estudem Heidegger, se for o caso de vocês. Eles não falam para silêncio, eles falam sobre presença, né? E a presença não é nada mais, nada menos do que você estar direcionado e focado na vida, nas pequenas coisas da vida. Isso para mim é como se fosse o silêncio, porque quando você consegue analisar uma formiguinha andando, um pássaro voando, uma criança brincando na rua, essas coisas são as coisas que mais vão te dar vontade de viver. Essas coisas são as coisas que mais vão te deixar feliz. E quando você tem esse tempo de restauração mental, principalmente, muitas vezes física. Hoje mesmo eu tô cansada fisicamente. Aí você fala, ai, Carol, levantou um peso, correu uma maratona, não dormiu? Não. Quer dizer, de fato, eu não dormi, não tô dormindo direito há um tempo, porque a mente fica... A mente fica trabalhando o tempo todo. E aí que a gente tem que refletir, né? É esse espaço que você precisa para você entender qual é a sua terceira via. Porque o problema não é só o sim ou não, o faço ou não faço, tem outra coisa depois disso? O que é que tem depois do sim? O que é que tem depois do não? O que é isso que eu vou fazer? Tá entendendo? Mas também dá um certo tesão se você mudar essa perspectiva, em vez de você só pensar, e agora? O que é que eu faço? Oh, meu Deus. Você pensar, e aí? Eu não sei. Que venha! E eu acho que é essa visão que eu quero passar hoje. Abra espaço para que a terceira via chegue. É isso. Um beijo.